É primeiro a prece e depois a mensagem? Eu acho que é primeiro a prece, depois a mensagem. Tá bom. Então vou começar então. Quando o Rafa entrar, ele faz as honras, né? Ele assume. Boa noite, pessoal. Seja todo mundo bem-vindo a mais um estudo do livro O Céu e o Inferno. Estamos estudando os casos, vamos finalizar o capítulo dos espíritos sofredores hoje. E, como é de costume, vamos fazer a nossa oração. Eu que vou fazer a prece inicial. Eu convido a todos a fecharem os olhos, a buscar uma posição confortável, mentalizar algo bom, mentalizar algo que traga paz, traga conforto, serenidade, e agradecer a Deus por mais uma semana, por mais uma quinta-feira, por estarmos aqui reunidos entre corações amigos, fraternos, e pedir a Deus que seja um encontro maravilhoso, de muita instrução, que a gente possa sair desse estudo com um olhar diferente em relação aos espíritos que sofrem, para que a gente possa ser mais acolhedores, tanto para os sofredores encarnados como desencarnados. Então, que Deus e Jesus abençoe os nossos lares, amenize os nossos dores e os nossos sofrimentos também, que possamos ter um ótimo estudo. Que assim seja. Quem é que ficou responsável pela mensagem, por favor, Fui para eu, fazer a nossa leitura? Ana. Fica à vontade, viu, Pri? Tá bom. Boa noite. A página do livro Agenda Cristã, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Lição número 11, medicação preventiva. Pense muito antes da discussão. O discutidor, por vezes, não passa de estouvado. Use a coragem sem abuso. O corajoso, em muitas ocasiões, é simples e imprudente. Observe seus métodos de cultivar a verdade. Muitas pessoas que se presumem verdadeiras são veículos de perturbação e desânimo. Proceda com inteligência em todas as situações. Não se esqueça, porém, de que muitos homens inteligentes são meros velhacos. Seja forte na luta de cada dia. Não ouvide, contudo, que muitos companheiros valentes são suicidas inconscientes. Estime a eficiência. No entanto, a pretexto de rapidez, não adote a precipitação. Não enfrente perigos sem recursos para anulá-los. O que consignamos por desassombro, muita vez é loucura. Guarde valor em suas atitudes. Recorde, entretanto, que o valor não consiste em vencer, de qualquer modo, mas em conquistar o adversário no trabalho pacífico. Tenha bom ânimo, mas seja comedido em seus empreendimentos. Da audácia ao crime, a distância de poucos passos. Atenda à afabilidade e à doçura em seu caminho. Não perca, porém, o seu tempo em conversas inúteis. Prudência equilibra tudo na vida, né? E para isso sempre estar vigilante, né? Os nossos passos, as nossas atitudes para o dia a dia. Às vezes a gente acha, né, que está muito lá, nossa, vou fazer isso tudo, mas vamos com calma no dia a dia. Não é fácil, mas é o ideal mesmo. Muito obrigada, Pri, pela mensagem, Regina. por trazer essas reflexões tão boas para a gente. Bem, pessoal, vamos dar início então. A gente vai finalizar o capítulo, que é o capítulo 4, né, da parte 2, os espíritos sofredores. Eu disse para vocês que eu odeio falar nomes, né, porque eu já me comprometi demais. Mas vamos fazer a reflexão sobre a leitura do Espírito Sofredor referente às comunicações de Claire, que o Daniel me ensinou, né, a falar o nome. E agora eu chamo a duplinha dinâmica, né, na verdade,
que ficou responsável, que é o Caio e a Mariana. E aí vocês dois aí vejam o sincronismo de vocês, tá? Fiquem à vontade. Boa noite, pessoal. Aqui é o Caio. A gente combinou aqui, como eu falo com ela que eu tenho um poder de síntese muito grande, então eu sou bem sucinto. Eu vou começar de uma forma sucinta e ela vai complementar, tá? Então, a gente vai falar hoje sobre o espírito Claire, né? E ela se comunicou, foram oito comunicações, sendo que uma é a de São Luís e a outra do Guia do Médium, e as outras seis, se eu não me engano, foi a própria Claire, né? E aí a gente vai começar aqui com a primeira comunicação, e o médium, ele conheceu a Claire em vida, né? E ela era uma pessoa cujo era dominada pelo egoísmo e pelo personalismo, né? E, e ela gozou dos prazeres terrenos, né? E na primeira comunicação, ela descreve que na erraticidade ela não vê nada em torno de si, a não ser sombras silenciosas e indiferentes, e ela diz que sofre, né? E ela parece perder a noção do tempo e acredita que o sofrimento dela não acaba, parece ser eterno. E ela se diz debater e arrastar-se como um estropiado, né? E essa questão do tempo, eu fiquei refletindo, porque como seria esse tempo na erraticidade, né? Eu acho que seria a eternidade mesmo, porque aqui na Terra a gente marca o tempo com números, né? Através dos segundos, dos minutos, do, das horas, da rotação da Terra, né? Uma rotação são 24 horas, e, e, no, e, em outros planetas de forma diferente, né? Cada planeta a gente marca de um jeito. Um dia pode durar mais em Júpiter, em Marte, aqui. E aí ela não tem essa noção de tempo, né? Na erraticidade. Isso me chamou muito a atenção. Oi, pessoal. Agora sou eu. Eu não tenho muito a acrescentar, não. Gostei do que o Caio falou, eu só achei ela um pouquinho grossa. Ela falou assim pro médium, né? Esforça-se, pois com o teu cérebro limitado. Eu acho ela um pouquinho grosseira. Aí vou continuar aqui. Na segunda comunicação, ela diz que a infelicidade dela cresce à medida que desenvolve o conhecimento dela da eternidade, né? Ela lamenta ter sido egoísta e ter esquecido qualquer sentimento de caridade, e lamenta ter pensado apenas no próprio bem-estar dela e nos interesses materiais. E ela tem remorso do tempo perdido, né? E diz que ainda não conhece o amor desinteressado. Então ela dá para ver que ela foi uma pessoa que gozou dos prazeres terrestres, né? Ela foi feliz naquela questão materialista, né? Gozava dos prazeres terrestres e pensava só em si, não pensava na caridade, não tinha essa questão do amor ao próximo, do amor desinteressado, né? Essa foi a segunda comunicação. Quer falar, Mari, sobre a segunda? Não? Aí vou falar da terceira comunicação. Ela diz que não consegue dormir, né, na erraticidade, e se sente agoniada ao ver o tempo passar sem a sinalização das horas, né? É aquela questão que eu falei, né? Como é que deve ser o tempo na erraticidade, né? Que não consegue marcar o tempo, né? Que aqui a gente marca com números, né? Através dos segundos, horas, dias, estações do ano, meses, né? E aí eu até coloquei essa reflexão que eu já até falei, né? Como é que seria esse tempo na erraticidade? Deve dar uma sensação que é eterno mesmo, que é de eternidade.
A pessoa, aí, acredito que por isso que ela ficasse agoniada e sofresse, porque via o tempo passar sem conseguir marcar esse tempo e pensando no que ela deixou de fazer, e aí devia bater aquela aflição, né? E aí daí devia vir o sofrimento, né? Quer falar, mãe? Não, não. É, Eu posso falar aí, opa. Caio, rapidinho? Só Pode, para pode. fazer. Ah, tá. É que eu vi aqui que ela diz que ela não sabe o que foi que atraiu ela na direção do médium, né? E ela diz que ele seja talvez a salvação dela. E Aham. que esse contato com o médium fez com que ela ficasse um pouco mais reanimada, um pouco mais calma. Então, nas diversas comunicações que ela vai dar, cada vez que ela se manifesta, ela já se manifesta mais leve, mais refeita, mais revigorada, né? Então, ela diz que ela não sabe explicar essa energia que trouxe ela próximo do médium. E aí eu fico fazendo a comparação, que eu agora estou fazendo estágio lá na Casa Espírita, então, que é isso mesmo, né? A gente, como médio, a gente é a ponte para que eles se sintam refeitos, consigam se encontrar, né? Porque eles estão, às vezes, desnorteados e é através da gente, do evangelho, que a gente procura ali vivenciar, que a gente vai possibilitar que esses espíritos fiquem mais voltados para o seu eu, né? Que parece que eles ficam meio perdidos nessa questão da erraticidade, nessa passagem, né, da vida material para o retorno à vida espiritual. Aí eu só me lembrei desse trecho aqui que ele relata. Isso. E nessas primeiras comunicações a gente vê que ela ainda está meio endurecida, né? Digamos assim, né? E aí a gente vai vendo que nas, nas próximas comunicações mais à frente ela já vai mudando um pouco, né? Fala um pouquinho mais. Oi, Ellen. Oi, pessoal. Eu anotei isso também. Eu acho que com um choque anímico, e aí outras pessoas devem até entender melhor, o choque anímico, quando acontece o transe mediúnico entre o espírito desencarnado e a pessoa encarnada, pode ajudar um pouco o espírito que está em sofrimento a aliviar essa sensação, né? Eles devem usar o fluido animalizado para como se fosse um curativo, provavelmente. Foi o que eu entendi, né? E aí, se eu tiver errado, eu peço até que me corrijam. E eu entendi que, como o médium a conheceu em vida, isso talvez tenha facilitado a conexão entre o perispírito dela com o perispírito do médium. Porque tudo é afinidade, né? Então, quando existe afinidade, acho que flui melhor o transe mediúnico também. Deixa eu passar aqui pro Caio. Quer falar a quarta comunicação? Vou falar agora da quarta comunicação. Aí é São Luís que fala, né? Ele diz que ela sofre porque a Claire sofre, né? Porque foi egoísta, ela pensava somente em si, ela divertia-se com a felicidade terrena, né? Gozava da felicidade terrena, buscava a felicidade no, no materialismo, né? A felicidade terrena, né? Na beleza, fortuna, adulações, prazeres. Ela tinha tudo, né? Menos bom coração, né? E ela não infringiu, ele diz que ela não infringiu a lei dos homens, porém infringiu as leis de Deus, pois esqueceu, olvidou, né? Esqueceu da caridade. Ela procurou apenas prazeres mundanos, e como agora na erraticidade eles não existem mais, se fez o vazio à sua volta, né? E ela nada vê, e ela não vê nada e parece que é eterno, que esse sofrimento é eterno. Aqui na Terra ela parecia ter tudo, né? Nas questões materiais, mas aí quando na erraticidade ela não tem mais esses gozos terrenos, então se faz o vazio e parece que ela não tem nada, e por isso que ela sofre e fica agoniada, e como ela se preocupou somente consigo mesmo, e aí ela se sente abandonada, né, ali na erraticidade. Eu até anotei aqui que na passagem ele
Ele fala que a Claire amou apenas ela mesma e agora, como ela tem como retorno não ter o amor de ninguém. Ela não cultivou o amor de ninguém e está plantando isso que ela cultivou em vida, né? E o que eu achei interessante essa parte é que o livro foi escrito há muito tempo, né? Mais de 200 anos, e já se falava do materialismo. Eu acho que a gente vive muito essa questão hoje com as redes sociais, uma, como é que eu posso explicar? Uma vender, né? Uma ideia de você viver para ter, para ostentar, que é ter o carro do ano, ter a roupa do ano, viajar não sei quantas vezes. Não que isso não seja correto, mas as pessoas estão buscando apenas isso, né? Não buscam cultivar outras coisas, como os sentimentos de caridade, de amor. E da época da Claire para hoje, eu acho que isso aumentou muito. Essa questão da gente ser, a sociedade em si, né? De ser mais egoísta, de procurar passar por cima de quem for para conseguir o que quer. Pois é, né? Eu já ia comentar isso, que a gente vive num momento em que é estimulado muito a olhar para o externo e não olhar para o interno. E aí É ele até muito complementa né? aqui. Ter e não ser. É, justamente. E ele fala que quem olhasse ela de fora faria o seguinte comentário: que mulher feliz, que é o que a gente vê na época de hoje, né? Se as pessoas se baseiam só nas redes sociais, só nos posts, elas vão dizer realmente que pessoa feliz, a grama dele é mais verde que a minha. Lê do engano, né? Que como também tem uma passagem no Evangelho que fala que de um baile, que a moça é nova e ela quer ir, e aí o Espírito fala assim: você não sabe o que que passa por detrás desse sorriso, dessas mulheres todas suntuosas, com essas roupas, acessar o coração delas para ver como é que esse coração tá. Não queira passar por essa prova, que ele fala da riqueza. Aí eu estava justamente lembrando isso, que se a gente se fixar só na aparência, a gente não olhar para a essência, a gente não sabe realmente o que que é. E o convite, o apelo, é a questão da passagem da porta estreita e a porta larga, porque realmente é difícil passar pela porta estreita, porque ela é realmente apertada, né? Ela exige esforço, exige uma demanda da gente. E passar pela porta larga é mais fácil, né? Então, esse convite que o Evangelho faz, e ela mesma mencionou aí que vocês falaram, do vigiar e orar. Porque senão o externo é muito chamativo para a gente. Então a gente tem que ficar todo o tempo dosando. Opa, peraí, eu cuido aqui do meu material, mas eu não sou só matéria, eu também sou um ser espiritual. Então a gente está sempre se observando, se policiando, para a gente não cair nas armadilhas, porque tem muita coisa externa brilhando assim aos nossos olhos. E como a gente ainda não está de todo pronto, por isso que a gente está aqui nessa escola, a gente pode ter uns escorregões, né, nessa caminhada. Isso aí. É, vou seguir aqui com a quinta comunicação. Aí a Claire, ela fala da diferença entre a moral divina e a moral humana, né? Ela fala que a moral divina aceita todo arrependimento e a moral humana rejeita isso, que a moral divina se caracteriza pelo perdão e a moral humana pela hipocrisia, porque aceita os pecados ocultos e diz que parte deles estão perdoados. E ela nos aconselha a nos arrependermos, né? E pelo que a gente tem estudado, né, é justamente isso. Se a gente vai cometer os erros, a gente vai se arrepender, tem aquele arrependimento sincero, e aí a gente vai passar pelas expiações para poder se melhorar, né? Quer falar, Mari, sobre a quinta? Fala. Eu posso falar sobre a sexta? Pode. Eu anotei aqui sobre a sexta comunicação, que ela já tem uma grande diferença da primeira, né? Eu não consegui identificar no livro quanto tempo se passou entre a primeira e a sexta comunicação. E ela fala que sente-se mais calma, mas que entende as faltas que cometeu. E aí ela abre aspas: o mal está em mim, não fora de mim.
Ela entende. Isso daqui eu entendi muito na fala do Paulo Henrique, quando a gente começou o estudo, quando ele fala que não existe o mal, o que existe, na verdade, são nossas imperfeições. E aí ela meio que cita isso, né? O mal está em mim e não fora de mim. E eu separei outra frase também que eu achei muito legal. Trazemos em nós nosso céu e nosso inferno. Isso daí é palavra da Claire, né? E também lembro do início do estudo, quando a gente vem falando esse tempo todo que não é o lugar físico, é o estado da nossa consciência que vai ditar se a gente vai para um lugar que é considerado, entre aspas, inferno ou céu, né? Então, tudo é o estado da consciência. E ela relata que só consegue olhar adiante e só consegue olhar outro meio de progresso quando retirar suas inclinações inferiores. Ela entende que ainda não tem uma capacidade moral para conseguir ir em lugares com vibrações melhores, e ela já consegue citar nessa sexta comunicação, dá para a gente perceber claramente a diferença da primeira para essa, que ela está mais calma, mais resignada, ela não é muito incisiva. Na primeira comunicação ela era meio grossa, e aí a gente consegue perceber, apesar de não saber o tempo, consegue perceber a melhora dela. Deixa eu passar aqui. Aí eu vou falar agora sobre a sétima comunicação que ela deu. Nessa sétima comunicação, ela fala sobre a situação do marido dela, né? Que, segundo ela, a fez sofrer muito em vida, né? Só que, aí, como a Mari disse, ela disse que agora ela já adquiriu mais paciência e não está mais desesperada, né? E ela diz que o marido dela, que é Félix, o nome dele, vagueia nas trevas, pois ele sempre ignorou o amor e a amizade. E ele era aviltado pelo prazer superficial, era superficial e leviano. Aí ela diz que ele vagueia aterrorizado no mundo estranho onde tudo resplandece o Deus que ele negou. Então ele parecia, essa frase que ela diz, o Deus que ele negou, acredito que ele pudesse ser até ateu, talvez, ou duvidasse da existência de Deus. E aí, vou falar agora sobre a oitava comunicação, que é o guia do médium, né? E aí, ele fala no lugar da Claire sobre o marido dela, né? Ele diz que ele foi superficial nas ideias e nos sentimentos, que ele regressou ao mundo dos espíritos nu, ou seja, não adquiriu nada na vida terrestre, parece que ele não conseguiu assim evoluir muita coisa, que ele teria que recomeçar do zero. A gente sabe que a gente não fica estagnado, né? Sempre evolui, mas parece que ele não evoluiu muita coisa. A gente não regride, né? Mas ele parece que ele não evoluiu muita coisa. E ele diz que quando ele sair desse estado de perturbação, ele vai reconhecer tudo aquilo que corrompeu a existência dele, né? E que ele era materialista, né? Muito materialista. É isso, pessoal. Espero que a gente não tenha tomado muito tempo. Obrigada. Boa noite a todos. É, Muito obrigado pela colocação, Mari e Caio. Obrigado, Aninha. Aninha, você quer falar agora ou depois, Dudu? deixa eu falar logo antes que meu cérebro de ameba esqueça. Manda bala. As meninas estavam falando sobre a questão da Claire, sobre a agressividade dela, né? Logo das primeiras comunicações, quase um exclusivismo, né? Que ela exige do médium, que o médium, inclusive, deixe os estudos, a filosofia, para atender às necessidades desse espírito. E aí vocês imaginem, assim, se colocando no lugar dela, né? Porque a gente tem que fazer um pouco de advogado, né? Dos aflitos. Uma pessoa que está nas trevas e, de repente, durante muito tempo, vagueando nas trevas, sozinha, sem ver nada,
solitária, passando por N necessidades morais, e ver um pouquinho de luz na direção dela. O que é que a gente faria? A gente iria se agarrar a essa luz, né? A gente ia querer essa luz a todo custo. Então, quando a gente for atender esses espíritos sofredores, a gente tem que imaginar que, por mais que sejamos imperfeitos, como dialogadores, médiuns, a gente tem esse pouquinho de luz que esse espírito está vendo. A gente é um pouquinho dessa âncora, desse bote salva-vidas. Então, é mais do que natural que eles queiram estar, se sentir que tem atenção, que tem alguém orando por eles, que tem alguém preocupado com eles. Então, através de toda essa arrogância da Claire, havia um espírito vulnerável, sofredor, querendo ser ajudado, ser acolhido, ser lembrado, né? É a casca grossa, estão me entendendo? Aquela casquinha grossa que foi caindo aos pouquinhos e ela se, né, mostrou muito melhor com o passar das comunicações. Então era isso que eu queria contribuir. Obrigada, viu, Rafa e comunidade. Beijos. Valeu, obrigado. Pode cuidar da cria. Vou convidar o Edu para trazer, como eu já tinha trazido no grupo, como eu trouxe hoje de manhã, vamos bater um papo aí depois da segunda colocação do Edu, tá? Abri uma exceção para mim aí, porque tem as necessidades dela que são atemporais. Du, vamos ver aí quais são os argumentos trazidos pelos espíritos. Olá, boa noite. Vocês me ouvem bem? Alô? Vocês me ouvem? Ouvimos, tá baixinho. Se você conseguir falar um pouco mais perto do mic, Tá, eu vou tentar então melhor. falar mais perto. Beleza, melhorou? Sim. Tá ruim. Manda bala, meu amigo. Tá, então vamos tentar assim mesmo. Bom, então coube a mim, né, esses estudos das comunicações de Claire, que foram feitas pelo Espírito de São Luís, né? Eu até fui para refrescar a memória, pesquisar um pouquinho mais sobre São Luís, né? Lembrando que ele foi um rei da França, né? E que no final da vida dele, ele teve contato com São Francisco de Paula, né? Que o Papa da época, como ele estava doente, incumbiu São Francisco de Paula a ficar mais próximo de São Luís, né? Eles ficaram bastante amigos, inclusive. E lembrando que eu não quero criar polêmica aqui, né? Mas de acordo com uma linha lá de interpretação, né? De elucubração, digamos assim, São Francisco de Paula seria uma das encarnações anteriores de Chico Xavier, né, que é o patrono desse estudo. Eu estava lembrando disso. É claro que tem outras vertentes que seguem outra linha também. Mas falando agora especificamente sobre o estudo dele, né, falando sobre as comunicações da Claire, ele começa citando que são comunicações bastante instrutivas, né? Ficou bem claro aqui como que sobressai ali o defeito, digamos assim, né, do egoísmo, né, que acho que é o egoísmo e o personalismo, né. Tem um momento até que ela fala para o médium, né, pare com suas elucubrações filosóficas e fala para os seus amigos fazerem o mesmo e todos vocês se dedicarem a mim, né. Então ficou bem clara ali a questão do egoísmo, né. E ele cita ali, né, que isso é uma condição de muita gente, né, de numerosas pessoas no mundo que são honradas pela sociedade, são veneradas pela sociedade, né, não transgrediram as leis humanas, mas, né, tem essa característica do egoísmo, de não praticar o amor, não praticar a caridade, né, e a gente vê como que esses espíritos sofrem depois na erraticidade, né? Então, eles, apesar de respeitar bem as leis sociais, né, eles estão aí aquém do que seria necessário do ponto de vista das leis divinas. Então, ele fala lá do isolamento, né, a minha luz apagou sozinha aqui, gente. Continuando. O isolamento, o desprezo, o abandono, né? Então, ele cita como sendo as punições daquele espírito que viveu só para ela mesmo, né? Para a própria Claire. Então, se referindo ao egoísmo, né?
Só um momento aqui. Tá. Tô com o Kindle aqui, ele passou sozinho também. Tem umas coisas estranhas acontecendo. Aí ele fala aqui, né, da fortuna, dos predicados físicos que ela tinha, né? Então dá a entender que ela era uma pessoa, né, bela, né, cobiçada. Então recebia muitas homenagens, isso alimentava muito a vaidade dela, né? E aí uma vez desencarnada, ela vai encontrar só a indiferença. Ninguém pensa nela, né? Ela percebe ali um vazio à sua volta. Então, assim, para aquela pessoa que gosta de ficar sozinha, talvez não fosse uma punição tão severa, mas para ela que gostava de ser cortejada, de ser o centro das atenções, é uma punição fulminante, né? Ele comenta até mais fulminante que a dor, porque aflige o espírito a fundo, né? Ao passo que a dor ainda inspira piedade e compaixão, o que representaria pelo menos uma forma de atrair os olhares que ela queria ter, né? Mas ela está lá sozinha, sem perceber ninguém, né? Eu fico até imaginando isso, acho que é uma questão de vibração, né? O espírito com uma vibração, né, mais pesada, digamos assim, ele não consegue perceber nada à sua volta e é como se estivesse ali imerso no nada, né? É assim que eles descrevem as trevas, né? Então, ele fala, né, que quando o Espírito fala das trevas, né, se referindo principalmente ao marido, né, é mais ou menos essa impressão que se dá, né? Não seria necessariamente as trevas da forma como a gente percebe fisicamente, né, enquanto encarnados. Aí vem as perguntas, né? E eles perguntam exatamente isso, se essas trevas são exatamente aquelas trevas que estão nas Escrituras, né? Que diz que os maus serão lançados nas trevas, no negro do abismo. E ele confirma que realmente é isso, né? Perguntaram também, né? Como que se produzem essas trevas, né? A questão das fontes de luz, tudo mais. Quais seriam as faltas que levariam a essas trevas, né? Então, ele confirma que realmente são as trevas apontadas por Jesus, né, pelos profetas. Então, fala quando falava lá do castigo dos maus, que seria, então, uma alegoria para essa sensação de isolamento, né? Então, certos espíritos são lançados nas trevas, mas a gente tem que entender isso como sendo uma verdadeira noite da alma, né? A alma está ali sozinha e não consegue enxergar a luz. E ele ainda salienta que não é nenhuma loucura da alma, né? Mas uma inconsistência de si mesma e do que a cerca, né? Então, eu entendi isso, que tem que ter uma dificuldade de afinar ali as vibrações, de sintonizar, né, a mesma vibração. Então, tem uma inconsistência entre aquela alma e o que está cercando ela, né? Que se produz tanto na presença quanto na ausência de luz material. Então, essas trevas não teriam nada a ver com a luz material. E é principalmente a punição também daqueles que duvidam do destino do seu ser, né? A pessoa acredita que vai morrer e depois que morrer não vai ter nada, né? Então ela acaba morrendo e produzindo em torno de si o seu nada, né? Então ela fica ali imersa nesse nada no qual ela acreditava. E até que ela consiga, né, evoluir um pouco, entender melhor o que está acontecendo, ela vai continuar imersa nesse nada. Ele comenta um pouquinho mais à frente, né, que essa momentânea redução da alma a um nada fictício, então ele ainda faz questão de colocar que é momentâneo. Nada disso é eterno, ainda que esses espíritos, como foi comentado antes, tenham a impressão de que essa punição vai ser eterna, porque eles não sabem direito o que está acontecendo, não têm noção, né, de como funcionam as leis divinas. Mas é uma questão em que o espírito está imerso no nada fictício, mas está consciente de si mesmo. Porque se fosse realmente o nada, ele não teria consciência, né? Então tem essa contradição da pessoa estar consciente, mas está imersa no nada. E isso é muito mais cruel, né? Ele comenta, do que se pode imaginar. É um repouso forçado, né? Uma nulidade e a incerteza, principalmente, né? Do que está acontecendo, não saber até quando isso vai durar, que vai constituir esse suplício todo, né? E aí ele cita, né? Que o tédio vai invadindo a alma, né? E é o mais terrível dos castigos, porque não tem nada ao redor, não tem nada com que interagir, não tem ninguém para prestar atenção no que a pessoa está fazendo,
né? Não consegue interagir com ninguém nem com nada. Então, eu imagino que realmente seja algo terrível, principalmente para alguém que queria ser o centro do universo, né? Deixa eu ver aqui se eu anotei. Em relação a isso. Bom, e aí vem mais uma passagem ali da Claire. Deixa eu ver aqui. Isso, depois que São Luís assina, né, vem mais uma passagem da Claire falando que ela vagou e sofreu muito, né? Ela vai complementando o que São Luís vinha falando, né, e confirmando a questão das trevas que ele passou, né, vaguei por muito tempo nesses limbos, onde tudo é soluço e misérias. Então aqui, né, a Ana até comentou sobre referências ao umbral, né, o que a gente chama hoje de umbral, devido à obra de Chico Xavier, né, e para mim também claramente aqui tá falando sobre o que a gente chama de umbral, né? Ela fala dos limbos onde tudo é soluço e misérias, né? Ela cita também que seria exatamente o que está nas escrituras, fala ainda de uma gélida região, né? Eu lembrei até daquela pergunta, né? Se o inferno é endotérmico ou exotérmico, é uma pergunta que rola muito na minha área, né? Ela falando aí de uma gélida região, e ainda tem aquela questão de que muitos acreditam na eternidade dessa situação, que isso coloca esse sofrimento num outro nível, né? A pessoa pensar que vai sofrer eternamente daquele jeito. E aí eles vão sentir essa eternidade pesar neles, né? Sentem falta até da noite, né? Da noite que a gente tem enquanto encarnados mesmo, porque durante a noite, né? Pelo menos quem está sofrendo ali esquece um pouco daquilo, vai sonhar, vai se desdobrar, né? E eles sentem falta porque nem isso acontece, né? Como a Mari comentou, ou o Caio, não me lembro, né? O casal comentou, ela vai reclamar que não consegue dormir, né? Então, nem esse descanso do sono eles têm, né? E aí ele vai falar um pouco dessa sexta comunicação, né? Que encerra, fica bem claro como que tem já, né? Uma evolução aí de entendimento da Claire, né? Como foi bem comentado aqui, principalmente a gente comparando as 3 primeiras comunicações com as três últimas. E ele comenta aqui, né, insensíveis à noção e ao próprio espetáculo de felicidade de que desfrutam os bons espíritos, né? Então ele está ressaltando aqui que esses espíritos sofredores eles não conseguem perceber, né? Eles não têm a delicadeza necessária para perceber a felicidade dos outros espíritos. Então eles preferem, né, aquele prazer mais mundano, né, acreditam que sejam incapazes de se elevarem acima da esfera onde eles estão, né, de ter uma vibração melhor. E por isso mesmo eles permanecem com aquela vibração baixa, né, até que chega um momento de uma transformação, né, em seu ser que lhes expande a consciência e aí sim eles vão desenvolver esse senso moral e se tornar acessíveis, né, às sensações mais sutis dos espíritos um pouco mais evoluídos, né. Esses espíritos, quando desencarnados, né, eles não podem adquirir de forma instantânea a delicadeza de sentimento. A gente sabe que a natureza não dá saltos, né? Então, nada vai acontecer de forma instantânea, vai ser sempre de forma gradativa, né? E aí, então, né, mais uma vez aí uma alusão que seria umbral, né? Fala que eles ocuparão as zonas mais inferiores do mundo espiritual, tal como ocuparam as do mundo corporal, né? Eles ali ficarão enquanto se mostrarem rebeldes ao progresso. Claro que uma vez que eles aceitem o progresso, que eles reparem o mal feito, né, eles vão progredir e vão sair dessas zonas. Então, com o passar do tempo, eles começam a compreender, né, exatamente o que está faltando e passam a fazer esforços para obter, né, essa elevação, tomando a estrada. E ele até comenta aqui, né, que eles vão percorrê-la ainda com mais rapidez. Então, a gente vê que a evolução não é a uma velocidade constante, né? Tem momentos em que o espírito vai ficar lá mais tempo parado, resistindo, evoluir, mas e vai ter outros momentos que ele vai enxergar ali a oportunidade de evoluir e por que ele precisa evoluir, vai evoluir mais rápido nesses outros momentos, né? Às vezes mais devagar, às vezes mais rápido, né? E uma coisa que eles comentam aqui, né, é que os desencarnados eles se corrigem mais rapidamente, né, sob a influência dos conselhos dos próprios encarnados, né, nessas sessões de curas
de obsessões, nas sessões que a gente conhece hoje como desobsessões, né? E aí vem exatamente essa pergunta, né, do pessoal lá da Sociedade de Paris, por que a educação moral dos espíritos desencarnados é mais fácil que a dos encarnados, né? E a resposta de São Luís, que eu entendi aqui, né, é que é a influência da matéria, né? Então, a matéria sofre facilmente a sugestão a um fluido externo. Então, se a alma não reagir com todo o poder moral de que é capaz, ela vai acabar se deixando dominar através do corpo, através da matéria, né? Então, e ele comenta aqui que esses espíritos, né, esses obsessores, atacam de preferência os pontos mais vulneráveis, as tendências para a paixão predominante, para o vício, né? Já no espírito desencarnado, tudo é de outro modo, né? Então, ele fala que fica mais fácil do espírito lutar, porque não tem esse peso da matéria que acaba prejudicando a vibração do próprio espírito, né? Em outras leituras, a gente vê que o espírito encarnado ele tem uma vibração já naturalmente um pouco mais baixa do que ele mesmo desencarnado naquela condição, né? Então, eles comentam ali que o espírito desencarnado, por ser mais livre, né, mas nenhuma cogitação mesquinha de interesse material ou de posição social venha a antepor-se a seu julgamento. Então, não tem esse peso aí da matéria e também nem essa preocupação, né, com a posição social, com a sociedade, o que vão pensar de mim, né, que a gente acaba se preocupando bastante enquanto encarnado, né? Então, ele vai tomar consciência da sua impotência, né, diante da superioridade moral que o domina, e a visão também do futuro, de um futuro melhor, fica mais acessível para ele, é mais fácil dele entender, né, como que ele pode melhorar. Não estando mais sob a influência da carne, então, né, a sua conversão se torna mais fácil, né, por conta das provas, porque ele já passou, né, que eventualmente ele já lembra, em algumas situações ele consegue lembrar de outras encarnações também, das provas pelas quais ele já passou, né? Então, tanto no encarnado quanto no desencarnado, né, é sobre o sentimento, né, que se deve agir. Eu achei bastante interessante essa mensagem dele, né? Coincidentemente, tem outro livro que eu estou lendo sobre Einstein e Kardec, né, que o autor fala que, falando especificamente, né, para os facilitadores, né, que trabalham em centro espírita, que tem que mirar no coração, realmente, tem que mexer com o sentimento, tem que conseguir atingir o sentimento, porque só pela razão, muitas vezes a pessoa não se sente, né, conectada, tem que ter também sentimento. E eu achei interessante São Luís comentar sobre essa questão do sentimento aqui também. Tá? E ele termina, né, a participação dele nesse momento, falando que todo ato que não se destine ao melhoramento da alma não pode desviá-la do mal. Então, basicamente é isso que eu queria comentar, pessoal. Beleza, Edu, muito bem. Muito bom, bem completo aí. Bem, pessoal, antes de eu trazer as minhas observações, eu queria ouvir vocês. Eu queria que vocês trouxessem à luz aí a visão de vocês acerca do que foi trazido da Claire, né? Principalmente, acho que segundo essa segunda parte fala dos estudos sobre as comunicações dela, acabam sendo bem interessantes a fim de discussão. E aí eu queria ouvir vocês. Quem gostaria de falar alguma coisa? A Aninha já está com a mão levantada. Fica à vontade, Ana. O que eu acho interessante dessa comunicação é que eles já começaram dizendo, né, que a comunicação seria longa, por ser um caso, assim, muito corriqueiro, né, do nosso dia a dia, das nossas vidas, como a Ellen, né, a Mari e o Caio refletiram também. Quantos espíritos se encaixam nesse perfil? Quantos de nós estamos, assim, distraídos, levando a reencarnação, essa oportunidade, focando só nas coisas materiais, não que não sejam importantes, elas são importantes, mas elas não podem ser o objetivo da nossa vida, porque senão a gente fica eternamente satisfeito. Primeiro se conquista uma casa, depois o carro, depois o cargo dos sonhos, mas e a nossa vida espiritual, como é que tá, né? Então, que a gente sempre lembra de Jesus, nesses momentos de aflição, a gente lembra de Jesus, da sua proposta,
A sua proposta é para ser viver no mundo, mas não ser do mundo. Para nos momentos de aflição em que o material nos falte em nossa casa, que aperte no bolso, que a gente lembre que um dia de cada vez e que a nossa real proposta de estar aqui não é invejar, né? Não é querer o que o nosso próximo tem, que a gente vive disso também, das falsas aparências, das coisas materiais. Que a gente lembre que nossa proposta é algo a mais, né? Nos enriquecer espiritualmente. Eu sei que é difícil, né, gente? Porque é difícil estar encarnado, não é fácil. Mas a gente, devagarzinho, a gente vai fazendo essa mudança de pensamento. Beleza, obrigado, né? E a Tem gente também mais? ajuda outros que estão na jornada com a gente a também terem esse despertar, né? O nosso exemplo, as pessoas que se aproximam, ainda mais hoje em dia, o que a gente observa é uma carência da alma humana, né? Que consegue, como tu acabaste de colocar, Ana, os anseios profissionais de galgar a carreira, e aí quando chega lá no, digamos, no máximo dessa carreira, aquele vazio continua. Por que que o vazio continua? Eu tenho o carro que eu quero, faço as viagens desejadas, o emprego que as pessoas consideram como o melhor, né, dentro da área de cada pessoa, mas o vazio tá ali contigo. Por quê? Porque você só tá olhando pro seu lado material. E a sua essência espiritual, a sua espiritualidade, cadê? Aí a tua fome, a tua sede é do teu espiritual que está vazio. Você só está olhando para um lado. A gente tem que ter o equilíbrio dos dois lados, né? Porque a gente é essa dualidade. Então a gente acaba sendo o exemplo. E hoje em dia as pessoas estão muito voltadas para o externo, que quando você dá atenção a mais para uma pessoa, você olha no olho, você toca essa pessoa literalmente com toque seu, ela até se admira. Ela diz assim: de onde é que tu é? Ela começa a te olhar dos pés da cabeça. Tá desse planeta mesmo? Porque hoje em dia está muito assim, individualizado. E a gente, por si só, como falam os filósofos, a gente é um ser social. É do homem esse olhar não só para o seu umbigo, mas para o seu próximo, até porque você precisa do próximo. Você não vive sozinho. Então a gente precisa dessa troca, né? E as pessoas estão carentes justamente desse olho no olho, desse toque, dessa atenção, né? Sair do aparente para atacar a tua essência, né? Então a gente acaba sendo o exemplo de despertar. Mas por que que ele consegue ser mais leve? O que que ele faz? Deixa eu ver. Ele tem uma espiritualidade, ele acredita numa força divina que rege a vida dele. Eu vou tentar esse caminho. Então, muitas vezes as pessoas estão perdidas e elas encontram você como referência de porto, né? De mudança, de virada de chave de vida. Você é a luz, você é um acesso, que também está nessa trilha, né? Nessa busca, nessa caminhada. E as pessoas veem em você uma inspiração. Então, a gente às vezes também tem esse insight de que as pessoas vão. E elas chegam, né? Porque a doutrina faz isso. As pessoas vão chegar até ti. Às vezes tu tá descontraído na tua porta, como meus vizinhos, às vezes eu tô com a minha filha começa a brincar. Ah, mãe, posso brincar? E aí lá eu vou ter que olhar lá, né? Aí chega um vizinho, chega outro, aí vai batendo papo contigo e tu vai falando da tua filosofia de vida. E as pessoas vão em busca, sabe? Elas dizem, mas é, né? Precisa da realidade, precisa da espiritualidade. E elas vão atrás, e elas começam porque você deu um toque amigo. Então, da gente ter esse insight também de ser luz, né? De não se calar. Quando chega alguém necessitado, eu sei que às vezes a vida é tão corrida, ai, mas eu tenho que fazer o jantar. Ai, eu tenho que fazer tal coisa, mas o teu vizinho chegou perto de ti. Se ele chegou, ele tá precisando. Então, ceda, como o Chico cedeu, né? Que ele estava indo para o trabalho e a mulher parou, mas volta. Eu vou perder um homem, não, mas volta lá. Então, a gente voltar e ver que depois ela abençoou ele, a gente também ter esse insight, ter essa sensibilidade de perceber que uma pessoa pode estar precisando, e é naquele momento que você supostamente se acha muito ocupado de parar e ceder 5 minutos do teu tempo, mas aqueles 5 minutos são muito preciosos para essa alma que está chegando próximo de você. Valeu, Ellen. E aí, essa discussão aí em relação às trevas, o que que vocês acharam?
Quem gostaria de falar alguma coisa sobre a percepção que teve? Eu achei bem interessante essa questão do tempo, né? Eles me parecem que ali no estado que. A Claire, né? No estado que ela tá ali, ela julga que o sofrimento é eterno, né? Eu acho que é porque ela fala que o tempo passa ali sem que ela possa mensurar, né? Porque ela não tem um relógio ali, ela não tem vou dar um exemplo, sei lá, as rotações da Terra para contar um dia, um, uma hora, um ano. Então parece que o sofrimento é eterno. Eu achei isso bem interessante. Quem mais? Camila tá dizendo que achou bem Rafa angustiante. e Oi. todo mundo, né? É uma coisa que me chamou a atenção no relato da Claire. A Ana fez um comentário até que me chamou a atenção para isso, né? Quando a gente comenta, né? Nossa, ela é arrogante, nossa, como ela foi grossa. E aí eu fico lembrando, né? Pensando, quando que esse relato foi feito, né? Ela apareceu, quando que o livro foi publicado e que ano a gente está hoje, né? E aí me vem à cabeça, e ela hoje? E a Claire, ela ainda é tão arrogante assim? Lógico que não dá saltos, mas isso faz pensar na evolução, né? Que aquela pessoa, a gente também, né, arrogante hoje, pode amanhã, não só pode, né, como não será mais. E a gente já foi muito, né, no passado. E me chamou muita atenção isso, né? Como que a gente, né, tá aqui para isso, para evoluir, para progredir. A gente não só pode, como deve e vai progredir todo mundo. Hoje ela pode não ser mais aquilo tudo, né, que foi durante essa vida enquanto Claire. Ok. Muito bom. Mais alguém? Eu Ela acho que assim. comentar, né, Fala. que é como se fosse uma sensação de castigo, mas na verdade não tem castigo, né? Ela menciona isso também, né? Eu fiquei É um pensando quando eu sentimento dela, né? é, que ela entende como se fosse um castigo, uma culpa, porque ela não se atentou pro lado da partilha, né? Ela é voltada pro eu, como já foi colocado aqui, do egoísmo. É, esse entendimento, né? E essa angústia realmente de não ter a relatividade desse tempo. Eu acho que esse processo realmente, como disse a Camila, é meio que de pirar, né? Porque a referência que ela tinha era a vida encarnada. Aí não tem relógio, não tem claridade, luz, e tudo isso é realmente um turbilhão. Que ela foi realmente o amparo que ela teve, o ponto de luz dela realmente era o médium que já conhecia, e que foi o que foi dando para ela uma lucidez aos poucos, né? Para ela tomar ciência de si, né? Do tempo perdido, da vida que ela levava. É passar toda a vida a limpo, né? Nesses instantes, né? Que não sabe quanto tempo, quantos dias, quantos meses, anos ela ficou ali. Fazem a gente refletir mesmo. Eu penso desse. A Claire, ela acaba fazendo um resumão, né? De todos os espíritos infelizes. Porque todos eles acabam trazendo características semelhantes. Então a Claire fala do vazio, fala dessa questão da solitude. E os outros espíritos do mesmo capítulo acabam também trazendo algo bem semelhante, né? Então, aqueles que morreram no mar, por exemplo, vivem essa solidão. Eles não falam de companhia, eles ficam como se vivessem num looping, não eterno, claro, né? Mas constante, daquelas cenas que os angustiava. E a Claire traz esses relatos também. É, tudo está ligado ao próprio íntimo dessas criaturas. Uma coisa que eu senti
dos espíritos infelizes é que são espíritos que talvez já tivessem um grau de consciência, mas que em sua encarnação não conseguiram obter sucesso dentro daqueles compromissos que deveriam ter conquistado. E aí você vê no período da erraticidade esse sofrimento. E o que que é esse sofrimento? Nada mais é do que uma autoculpa das coisas não terem acontecido do jeito talvez do que tivesse sido programado. E porque eles têm, é clara essa culpa deles, através desse período de vazio que eles acabam vivenciando, porque eles não encontram saída nessa situação, né? É angustiante, é, é para se sofrer, como se estivesse dentro de um quarto, né? Uma cela fechada, sem janela, sem nada, e não tivesse para onde ir, ou às vezes até o que ver. E isso, se fosse uma criatura encarnada, levaria o quê? A loucura, né? Do psicológico. Só que essas criaturas não têm mais o mental material. Então elas entram nessa eh, questão de aonde estou e o que está acontecendo comigo, até a compreensão de que elas estão desencarnadas e de que aquele período só depende da consciência delas, e se elas estão ali, ainda existe um resquício de culpa. Elas não têm essa culpa consciente na maioria das vezes, porque elas acabam, até pelos próprios relatos, né? Elas ficam meio que se martirizando por conta das coisas que aconteceram em vida com elas, e elas não conseguem sair desse martírio. Então, faz com que eles fiquem purgando, né? É bem relativo ao purgatório, e isso ficam ali purgando, esperando acontecer alguma coisa lá na frente. Isso também pode ser feito da religiosidade dessas criaturas, né? O que que elas acreditavam depois. Elas tinham alguma crença? Não tinham? Se elas acreditavam que elas eram culpadas, elas iam ficar ali, né, naquele sofrimento mesmo, esperando serem julgadas para irem cada uma para o seu canto espiritual, né? Ou para o seu céu ou para o seu inferno. Então, esses espíritos Ô, infelizes, Rafa, eles têm todas essas características. Diga, Pri. não, desculpa te cortar, tá? É porque você está Não, falando imagina. da culpa, né, enquanto espírito desencarnado. Se a gente for parar para pensar, até enquanto encarnado, a culpa faz isso com a gente. Sim, A gente se sente culpado por algo que fez ou que não fez, sei lá o que for, e a gente adoece, o nosso corpo, porque a gente fica se martirizando muito tempo e não consegue seguir em frente. Agora, imagina desencarnado, como que esse sentimento de culpa não fica para a gente sim. enquanto espírito. E é por isso que e você tem essa consciência, não tem, Pri? E é por isso que eu acredito que esses espíritos infelizes tinham um grau de consciência, porque se não fossem conscientes, aquilo ia passar, né? Não, eles não iam ficar martirizados neste vazio é, da alma que é tão citado, que é referente a isolamento, que é referente a solidão, que é como se eles se sentissem distante das outras pessoas, como se não tivesse ninguém, né? O abandono, como é citado, é uma palavra muito forte, o abandono. Então, isso acaba servindo de punição. E aí eles fazem, né? Provavelmente toda eh, uma recapitulação de como foi a vida, das suas posturas. É que nem quando a gente vai dormir e fez alguma coisa que não foi legal durante o dia. A gente fica com aquilo na cabeça, né? Oh, meu Deus do céu, por que que eu agi desse jeito? Por que que eu fiz isso? Ah, imagina isso depois de encarnado, fazendo uma análise daquilo que deixou de ser feito. E aí entra a culpa. Exatamente como a Mari e o Caio colocaram aqui, né? Não dá para você sentir culpa de alguma coisa que você não conhece. A culpa é
por algo que nós conhecemos e achamos que deveria ser diferente. Esse é um ponto que eu queria trazer. E o outro ponto que eu queria trazer é sobre as trevas, né? Nossa, conforme eu ia lendo aqui, eu só via uma cena. Até usei no post que eu fiz hoje, né? Eu só via uma cena. A cena do nosso lar do André Luiz naquele lugar, né? Que se não tivesse o nome de umbral, e que se eu não soubesse um nome, eu diria que aquela cena representa exatamente o que foi dito nesse capítulo. Exatamente. A ambientação, o estado do espírito, tudo, tudo, tudo tem muita correlação, né? E isso eh, me deixou bastante satisfeito, né? Porque a gente não fica com uma alegoria artificial, porque os espíritos são muito claros quando eles falam das trevas, que são referentes à contemporaneidade. Então vamos voltar lá para 1857, quando o Livro dos Espíritos foi escrito. Vou falar de umbral. Esquece o nome, vai, vou falar de um lugar aonde o espírito purga, que não é o purgatório, mas que ele fica na erraticidade num momento de, de, de reflexão, de percepção do mundo espiritual. E aí, como que eu vou dar um nome para isso, sendo que a contemporaneidade daquele período não tinha condição de compreender essa informação? Por quê? Talvez se eles falassem, eles iam puxar automaticamente ao purgatório, né? Automaticamente poderiam puxar por algo que já existisse na mente daquelas criaturas. Quando vem, 100 anos depois, a, a expressão umbral, colônia, que seja, vem para dar um nome para aquele ambiente que é reproduzido com as mesmas características que são trazidos no livro do Céu e do Inferno, né? Então, assim, é, eu fiquei muito satisfeito com o que eu li aqui, com a minha imaginação. Então, a contemporaneidade de quando o Chico trouxe Nosso Lar, ela já permitia com que tivesse um nome. Daqui 100 anos, daqui 50 anos, é quando a gente tiver um outro conhecimento mais sublimado dos nossos sentimentos, um conhecimento maior da espiritualidade que nos cerca, quando nós tivermos uma aproximação maior dos espíritos, quando essa correlação espírito-médium, espírito encarnado, for mais íntima, mais corriqueira, e eu não tenho dúvidas de que isso possa acontecer, talvez aí nesse momento se perceba com mais clareza essas dimensões espirituais para onde estão ou para onde ficam ou para onde vão os espíritos desencarnados. Então, quanto mais o tempo passa, mais nítido ou mais conhecimento a gente vai adquirindo para poder compreender esses ambientes. Então, hoje a gente tem essa limitação, esse conhecimento, e amanhã a nossa mente se abre para outras possibilidades e a gente sai, né, daquela obscuridade intelectual. Achei muito interessante tudo que é trazido nesses estudos, nesses estudos das comunicações da Claire, porque acho que parece que ele é meio que um ponto-chave nesse livro para a gente ter essas percepções e compreensões do pós-vida. Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém quer trazer mais algum comentário? Quer complementar alguma coisa que eu falei? Quer discordar de alguma coisa que eu falei? Sim, não? Então tá bom.
Vamos então fazer o nosso encerramento. Semana que vem a gente começa o capítulo novo. A gente vai percebendo que o livro vai ficando mais denso, né? Ele começa, tava até comentando com a Graça e com a Ana outro dia, de que ele começa leve, com os espíritos felizes, aí vai passando pelos medianos, que já não é tão feliz, aí fica nos infelizes, que já não tem muita coisa legal, e agora nós vamos para os suicidas. E é interessante a gente perceber como esses espíritos, como que a gente pode sentir isso tão próximo de nós, e ao mesmo tempo como que esses espíritos, como a doença da alma, né? Ela se manifesta nesses espíritos. É bem legal. Então vamos lá, gente. Quem vai fazer o encerramento? Acho que é a Silvia, é isso? Alguém que trocou com a Aninha? Sim. É isso? Eu perdi o começo? Aí pode Sim. só envolver a nossa amiga Graça com a mãe dela, né? Que eu lembrei que ela não ia Ah, participar bem hoje por causa da Sim. cirurgia observado. da mãe. Hoje foi dia Da da segunda cirurgia. cirurgia da Mãe da Da Graça. mãe da Então, Graça. quem for fazer o encerramento, por gentileza, tenha essa lembrança. Eu já estava lembrando, eu já iria fazer. Você é demais. Gratidão. Então, meus amigos, meus queridos irmãos, vamos elevar o nosso pensamento ainda mais do que já está elevado, elevar ainda mais as nossas vibrações até chegar à Mãe da Graça, a Dona Maria das Graças Aquino, que na noite de hoje passou por cirurgia para poder enxergar melhor, que ela tenha uma ótima recuperação, que os olhos dela possam voltar a enxergar bem. E Pai amado, hoje nós olhamos para os espíritos sofredores. Da mesma forma, encontramos desafios em nossas vidas, fardos que carregamos, pesos. Pedimos a todos os nossos irmãos que estão em dor, estão em sofrimento, que têm dificuldade por carregar seus pesos, seus fardos, que a espiritualidade amiga possa auxiliar cada irmão em necessidade, cada irmão que necessite de cura física, ou de sofrimento, das dores da alma. Que Deus, que vê a cada um de nós como seres imperfeitos, frágeis, que ainda cometemos erros, e mesmo assim nos ama. Que Ele possa nos dar uma segunda chance, sempre, a todos nós. Pedimos, com muito amor e gratidão, a permissão para encerrar esse bendito estudo, e que possamos todos nós ter uma boa noite,
uma ótima semana e nos encontrar na próxima semana. Muita paz, saúde, alegria e boa disposição. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado a todos que participaram, a todos que colaboraram no estudo da noite de hoje. Um finalzinho de semana abençoado para todos e nos vemos na próxima quinta-feira. Muitíssimo obrigado. Boa noite, meus queridos. Boa Boa noite. noite. Boa noite.